Shalom, shalom, povo de Deus, aqui para deixar uma meditação devocional aqui dos capítulos 27, 28 e 29 de Gênesis, amém? Queridos, eu quero compartilhar o que está no versículo 1 do capítulo 28 de Gênesis, que diz assim: Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Amém? Queridos, no meu devocional hoje, nessa meditação, quero destacar aqui esse versículo e o contexto que o compõe. Nós sabemos que, a partir da descendência de Abraão, Deus formaria um povo, e através desse povo, Deus entregaria suas leis, seus mandamentos, sua vontade e as suas vontades. E a partir de então, Deus começaria um plano de restauração. Começaria ali com os descendentes fiéis de Adão, no caso Sete. Mas após o dilúvio, dá continuidade com outros descendentes, a partir agora de Noé. Então Deus começa uma restauração a partir de Noé. E ele continua essa restauração. E ele escolhe um homem, nós já sabemos que é Abraão, e através dessa descendência ele vai continuar o seu plano de restauração da terra. Lembre-se que tudo que nós estamos lendo, elas têm uma ligação profunda com o que acontece em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que inclui ali inclusive a queda do homem. Deus não criou o homem para pecar. Deus tem um plano maravilhoso para o homem. Entretanto, o homem escolhe o caminho mais difícil, mas mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, ele traça um plano de restauração de todas as coisas. Ou seja, voltar ao plano original, que o homem servisse a Deus sem pecado, né? Então Deus começa esse plano. Então, esse versículo tem tudo a ver com esse contexto. Então, nós vemos aqui Isaque muito preocupado, né, que seu filho Jacó não casassem com as mulheres ali daquela região. Possivelmente, eu conjecturo aqui, e não é difícil de perceber, fora da linhagem de Abraão, todos os povos viviam num paganismo, viviam numa vida que não agradava a Deus, servindo a astros e servindo a imagens, povos que estavam totalmente em pecados condenáveis à vontade e o propósito de Deus. Então, a partir disso, Isaque quer que seu filho Jacó, procure esposa, que venha dessa descendência, que passa a ter a promessa, dessa restauração. E o que eu quero destacar aqui é sobre o jugo desigual, nós podemos aprender com Isaque e Jacó essa preocupação para que não entremos em jugos desiguais, para que não venhamos entrar e que o povo de Deus não entre em jugo desigual. Então você vê aqui a preocupação de formar um casamento, formar famílias que estejam dentro dos parâmetros e dos propósitos de Deus. Principalmente com formar relacionamento com aqueles que têm a mesma fé, o mesmo propósito e o mesmo temor, a Deus. Então, aqui é um contraste muito grande, porque faz um contraste entre Esaú, que ele vai casar com as cananeias, e diz, inclusive, o texto, que eles se entristeceram, o Isaque e Rebeca, eles vão se entristecer porque Esaú, ele acaba ficando com mulheres, que não eram, da promessa e dos propósitos de Deus, e diz que isso foi um pouco muito duro e trouxe muita tristeza aos seus pais, essa atitude. Onde eu quero chegar com essa palavra, que essa preocupação, nós devemos ter critérios, ao formar uma família. O povo de Deus deve ter esse critério, deve ter essa preocupação em formar relacionamentos com pessoas que tenham a mesma fé, que tenham o mesmo ideal, que tenham o mesmo direcionamento, a fé única no Deus verdadeiro, no Deus revelado nas Escrituras. Isso é muito importante. E assim nós vamos agradar a Deus e caminhar para propósitos que agradam o coração dele. Amém? Então, Deus nos abençoe com essa palavra, que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E, aplicando essa palavra, é justamente isso, Critério que devemos ter para formar família, para fazer escolhas que agradam
o coração de Deus. Amém.